Depois de uma eleição presidencial de muitos embates, reviravoltas e disputada voto a voto em 2014, chegamos em 2015 ainda com muita turbulência no campo político. Para complicar ainda mais o quadro, a economia não vai bem e as denúncias de corrupção atingem em cheio figuras de destaque do governo, do Congresso e até mesmo da oposição. Tudo isso acabou provocando uma nova onda de protestos, até com pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que mal começou o seu segundo mandato. Vitor, prazer em tê-lo aqui novamente no programa Conexão Brasília. Bem-vindo nessa temporada 2015. E eu começo essa nossa primeira entrevista do ano fazendo a seguinte pergunta. Nas eleições de 2014, nós tivemos, principalmente no segundo turno, uma polarização bastante acentuada entre PT, PSDB, até por causa dos dois candidatos, o Aécio e a Dilma, e também uma polarização entre ricos e pobres, norte e sul do Brasil. E agora nós temos um cenário também de muito acirramento nos embates políticos, agravado aí por manifestações de rua, Você acredita que esses embates, essas polarizações, PT, PSDB, ricos e pobres, registradas nas eleições passadas, permanecem nas manifestações deste ano? Bom, o resultado do segundo turno das eleições passadas, eles foram muito próximos um ao outro, Então, você tem tudo para fazer essa leitura da polarização. Segundo turno são dois candidatos, os dois candidatos chegaram com um percentual de votos muito próximo um do outro, e verificando aonde cada um venceu, nitidamente Dilma ganhou nos estados mais ao norte do Brasil, enquanto Aécio venceu nos estados localizados mais ao sul. Só que quando a gente observa não a vitória em cada unidade da federação, mas o percentual de votos recebidos em cada estado, então a ideia da polaridade, ela diminui um pouco, ela ganha novas cores. Porque em estados onde Dilma eventualmente venceu, Aécio também teve expressiva votação. E nos estados mais ao sul, onde ele ganhou e supostamente ela não é querida, na verdade, quando a gente vai olhar os percentuais de votos, você percebe que ela também, em alguns deles, chegou até próximo do candidato tucano. De maneira que essa ideia da polaridade, ela precisa ser um pouco melhor pensada, porque não obstante a presença de dois candidatos e a chegada deles com percentuais muito próximos, o fato é que há uma distribuição, não vou dizer homogênea, claro, mas que não é tanto assim polarizada como a gente é levado a crer. Isso, quando nós olhamos para as manifestações de março, fica mais evidente, porque se o cenário fosse de polarização, não há como você explicar por que em capitais do Nordeste, onde supostamente Dilma comanda política eleitoralmente, tivéssemos tido agora manifestações contra o seu governo. Então, isso só é possível porque não existe esse domínio absoluto de Aécio nos estados ao sul, assim como não existe esse domínio de Dilma nos estados ao norte, muito embora ela de fato seja muito forte no norte, especialmente no nordeste, e ele mais forte nos estados do sul, especialmente em São Paulo. Você poderia dizer que diferenças você vê entre aquelas manifestações registradas em 2013 para essas manifestações de agora? Aquelas manifestações de 2013 ainda estavam embaladas em alguma, por exemplo, ainda estavam embaladas, só para completar meu raciocínio, na perspectiva da Copa, que é uma coisa que não se coloca mais no horizonte, nas obras para uma Copa do Mundo, obras essas que demandavam muitos recursos do Brasil, a ideia de alguma coisa no padrão FIFA contra um padrão muito menor de serviços públicos para a população, veja você que é algo que passa totalmente ao largo do que a gente viu nesse último domingo. A ideia mesmo de serviços públicos de qualidade nem foi uma bandeira dessa manifestação de domingo, tá certo? A discussão aqui é apenas com relação à corrupção, que até poderia ser uma bandeira destacada lá em 2013, dado que eventualmente na construção de um estádio, alguma obra correlata à Copa do Mundo, pudéssemos ter tido também casos de corrupção. Mas a corrupção ali não era um ponto tão importante. O ponto ali também na trajetória do governo Dilma era diferente, Ela estava caminhando para o fim de um primeiro mandato, agora ela está iniciando um segundo mandato. Isso é grave, dado que, legalmente, você ainda tem 4 anos de governo, E então, no início, você ter uma manifestação vultosa como essa contra um governo ainda inicial, é um quadro realmente preocupante. Na sua opinião, o que está pesando mais como principal motivo dessas manifestações? O fato da economia não estar bem, apresentando problemas, ou realmente toda essa questão de corrupção, de Operação Lava Jato, enfim, o que está pesando, corrupção ou economia nessas manifestações?
A corrupção, Dilma falou isso na segunda-feira, a presidente Dilma, que ela é uma velha senhora, e ela é, quer dizer, ela está no Brasil há muitos anos, né? Talvez tenha vindo aqui com as próprias naus portuguesas. E esse é um problema grave, porque a corrupção, ela freia o desenvolvimento, porque significa recursos públicos que poderiam ser aplicados em políticas públicas, no desenvolvimento social, nacional, no desenvolvimento social, em maior equidade, na diminuição da injustiça, e ele se vai. Então isso encarece o custo do Brasil, isso nos faz perder oportunidades, e portanto a questão da corrupção, ela de fato pesa muito, porque gera uma indignação, que é reforçada já por uma posição refratária de uma parcela da sociedade ao partido que está no governo hoje, e essa parcela, basicamente da classe média, é muito atingida por esse pacote econômico tão austero, porque já é uma classe média penalizada pelos impostos, que sente, porque é muito mais sensível às mudanças no quadro econômico, e portanto você tem componentes ligados à política, como a corrupção, e também à economia, que dão assim um caldo, quer dizer, dão um plano de fundo justamente para que essas pessoas sigam as ruas para protestar contra o governo. Sua avaliação com relação, Vitor, às respostas que o governo vem dando a esses movimentos, a toda essa onda de descontentamento? Então, o governo tem uma articulação política muito precária, né? Ele está cercado de poucas pessoas, agora isso mudou um pouco com a inclusão de outros interlocutores do PMDB, Eliseu Padilha, do PSD, o Gilberto Kassab, mas era o chamado núcleo duro, né? Formado essencialmente por pessoas ligadas ao PT e algumas historicamente ruins na articulação política. Isso é, não tinham não apenas o traquejo, como não tinham sucesso nessa tarefa. Então a presidente Dilma, de início, nós já podemos dizer que ela é, ou pelo menos era até semana passada, muito mal assessorada pelo seu núcleo de assessoramento político. Bom, isso inevitavelmente gera um problema. E gera também uma outra sensação, que é a de uma coordenação meio atabalhoada. É como se as respostas elas fossem circunstanciais. Existe uma manifestação, aparece uma resposta, mas aquele projeto não existia tão solidamente preparado de antemão. Um exemplo, em 2013, você deve lembrar, a certa altura ela foi à TV apresentar um pacto de 5 pontos. Quer dizer, esses pactos não existiam dias antes. Aí você tem as manifestações, o pacto. Esse pacto se esqueceu, ninguém mais fala nele, ninguém lembra dos 5 pontos. Agora você tem manifestantes que vão às ruas, ela aparece com um pacote anticorrupção, que se existisse de fato, poderia ter sido apresentado em janeiro, na sua posse, como uma grande questão do segundo mandato. Não foi. Ou seja, você diria que o governo realmente ele tem demorado muito a dar as respostas que a sociedade está exigindo nesse momento, nessa conjuntura atual, não apenas no campo político, mas também no campo econômico? Ele não só demora, mas parece que tem um delay. Isso é, ele está sempre a reboque e um passo atrás do que acontece nas ruas. E lógico, quando você pensa que a mídia, especialmente a grande mídia, ela potencializa estas informações, essa sensação, o que acontece nas ruas, então você tem a nítida sensação de que há um desgoverno, de que há uma paralisia decisória. Sim. Além da questão do golpe militar, do impeachment, você acredita que há condições favoráveis para, não apenas para um golpe militar, mas também para o impeachment da presidente? Então, o impeachment ele já é outra coisa, porque ele é legal, legalmente estabelecido. A questão a saber aqui é se existem os fundamentos legais para solicitar a abertura desse processo de impeachment. No que também é um processo extremamente difícil, porque dependeria de uma maioria na Câmara dos Deputados aprovar a abertura de processo de impeachment contra a presidente da República e da maioria do Senado Federal investigar a presidente Dilma. Você acha que há condições hoje políticas para que possa ocorrer um impeachment da presidente e até mesmo, vamos dizer, a tomada de novo do poder pelos militares? Com relação ao impeachment, eu acredito que até o momento não há. Não há porque não há provas que liguem o que está aí sendo investigado à pessoa da presidente da República, diretamente, podendo se imputar a ela um crime de responsabilidade, porque é disso que trata o impeachment. Essa é uma coisa. Agora, nós não sabemos se no curso das investigações da Operação Lava Jato e de outras, isso pode vir a acontecer. Esta é uma questão ligada ao impeachment. E o Congresso Nacional, vale lembrar, ele igualmente está sendo alvo da Operação Lava Jato, que está rolando o nome de vários políticos, de vários partidos, nas mesmas investigações, das quais a oposição, imagino eu, espera eventualmente que Dilma apareça como uma responsável ou corresponsável. Com relação ao golpe, esse é totalmente ilegal. Do ponto de vista constitucional, aqueles que defendem um golpe militar abertamente cometem um crime. Tá certo? E isso foi feito publicamente por aqueles que na rua, no último domingo, empunharam bandeiras
chamando os militares para tomar o poder, né? Agora, a questão é saber o seguinte, e os militares, o que eles pensam? Até onde eu sei, não há nenhuma manifestação oficial, até porque isso também configuraria um crime contra a Constituição, de militares defendendo ou cogitando alguma forma de intervenção. A ausência aqui sentida, do meu ponto de vista, é do ministro Celso Amorim, né? Ele é ministro da Defesa e ele não veio a público rechaçar esse tipo de pedido da sociedade ou de uma pequena parcela da sociedade, mas que existe, que publicamente vai às ruas defender a volta das Forças Armadas. Então, assim, é uma figura que a essa altura dos acontecimentos já deveria ter vindo a público como protagonista, dar uma posição oficial. Pois é, a impressão que a gente tem é que o governo, né, ele está se colocando de uma forma assim acuada, né, meio que sem muita ação, sem muito espaço. Isso não apenas para dialogar com a sociedade, até mesmo para fazer a articulação política necessária com o Congresso Nacional. É isso mesmo, Vitor? Eu acho que sim. Eu acho que agora o governo, ele paga o preço, não só da maneira como o governo se desenrolou, mas da presidente que nós temos. Isso não é uma crítica ideológica à presidente da República. Veja o meu raciocínio. A presidente da República, ela é uma mulher que conhece a vida política nacional. Ela aderiu à luta armada nos anos 60, nós estamos falando de 50 anos atrás. Ela é uma neófita nas urnas, mas não na política. O problema é que ela só chegou à presidência da República, nós sabemos muito bem, graças ao beneplácito do seu padrinho político, que é o presidente Lula. Portanto, a essa altura dos acontecimentos, quando ele não é mais o titular da presidência da República, nós precisaríamos ter uma presidente com características pessoais de uma chefe de Estado, características essas que não se aprende e que ela não tem. Protestos na rua estão acenando para isso e até mesmo, né, o próprio presidente Lula, né, que foi o mentor, né, praticamente, né, da presidente, né, tem acenado que ela precisa realmente dialogar mais, não apenas com a sociedade, mas dialogar mais com o Congresso, né? Ou seja, trocando em miúdos, calçar as sandálias da humildade. Então, mas ela não sabe fazer isso. E aí veja o problema agora em que o governo se encontra. E parece que nem o núcleo político dela também, né? Porque, como eu dizia também, ela é mal assessorada. Quem poderia fazer isso? Lula. Só que como é que um ex-presidente da República vai assumir à frente de um governo que tem uma titular? Porque não é um governo anencéfalo, você tem uma presidente da República. Se ele faz isso e passa à frente dela, aí piora o quadro, que parece ainda mais que ela é uma presidente fraca. O governo anunciou recentemente, né, embora com muito atraso, nesse pacote aí anticorrupção. O PMDB veio aí com uma proposta de reforma política, pregando aí o voto distrital, mas querendo manter o financiamento privado de campanha, desde que direcionado apenas a um partido. Qual a sua avaliação sobre isso? Minha avaliação é que aquela ideia do plebiscito... É mais pirotecnia do que propriamente um projeto realmente de país? A minha avaliação é que a ideia do plebiscito para discutir com a sociedade, isso aí ninguém lembra mais. Ou seja, esses projetos, respondendo apenas às manifestações imediatas, eles tendem a passar de maneira muito rápida, sem maiores discussões, podendo produzir resultados piores do que a gente tem hoje. Ok, Vitor, obrigado pela sua participação. Obrigado. Agradeço também a sua presença, lembrando que na semana que vem nós temos um novo encontro marcado. Até lá!